todos, para que juntos, elevando nosso pensamento, nos fortalecendo no bem, possamos encontrar as vibrações harmoniosas e felizes dos benfeitores amigos que aqui trabalham, em nome de Jesus. Que nesta hora o nosso coração se abre em gratidão por estarmos acolhidos neste ambiente que nos ampara, nos sustenta, nos envolve, que consigamos encontrar no Evangelho o alimento da nossa alma, compreender o espírito imortal que somos, identificar a nossa necessidade, abastecer o nosso coração de fé, esperança, compreensão, para que lutando conosco mesmo, façamos o bem brilhar, consigamos dar um passo mais no caminho da verdadeira felicidade e nos sentirmos capazes de aprender a amar cada dia um tanto mais. E assim, agradecemos por mais esta bendita oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Que o Mestre amado seja conosco nesta hora e que assim seja. Então, continuando o capítulo 16, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, a gente já viu. Salvação dos ricos foi quando a gente viu a história do mancebo rico, que foi aquele que foi perguntar para Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo. E aí ele disse que já fazia tudo. Então Jesus recomendou, então vai lá, vende tudo e me serve. E aí ele falou que agora não dava. Depois nós vimos a história do preservar-se da avareza, que contava daquele homem que teve uma colheita enorme e por isso ele decidiu vender ou aumentar os celeiros para ele guardar ainda mais coisa. E isso começa com aquele moço que diz assim: bom mestre, fala com meu irmão, repartir a herança comigo. Né? E aí Jesus fala: mas quem que me elegeu para juiz? Eu sou juiz. Aí ele falou: cuidado com a avareza. E hoje nós vamos ver a história do Zaqueu. Então, vamos lá de novo, que é mais um convite, porque em alguns pontos a gente identificou com o mancebo rico, em outros com a avareza. Agora vamos ver a história de Zaqueu. Então, olha só. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu,
pondo-se diante do Senhor, disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. É assim que está lá na Bíblia, no Evangelho de Lucas. Quando a gente vê essa história do Zaqueu, dá para a gente entender todo o movimento que acontece nessa história? Foi tranquilo entender isso? Não, né? Nem eu. Entendi nada. Não, na verdade, não é que a gente não entende. A gente fica numa coisa que é muito superficial. Então, para a gente melhorar a história e entender isso melhor, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nesse livro que chama Primícias do Reino, eu já falei muitas vezes dele aqui, a Amélia Rodrigues vai relatar a mesma história, só que ela olha agora com outro ponto de vista. Então, ela consegue, na narrativa dela, trazer mais movimentos que acontecem intimamente para a gente perceber o movimento que acontece na intimidade do Zaqueu, o padecimento interno e a decisão. Porque aí, para nós, é mais fácil compreender o que Jesus fez. E isso é bom porque, lembrou, para o mancebo rico, ele falou assim, ó, vai lá e vende tudo, vem e me segue. Para o Zaqueu, ele falou, vou dormir hoje na sua casa. Ai, mas o Zaqueu era rico que nem um moço. Então, é para a gente perceber que não tem um padrão de conduta. Vender tudo e me segue era uma conversa com o moço. A partir do que Jesus percebeu ser a necessidade do moço. Com o outro que foi lá para dividir a herança, ele contou uma história e falou da avareza. E para o Zaqueu, ele não pediu nada, ele não contou nada. Ele só olhou e falou, vou dormir hoje na sua casa. E estava feito. Então, para a gente entender como eu preciso, e agora, discriminando tudo isso, para ver onde eu me identifico com esse personagem, para entender o sentimento e comparar comigo. E ver, ó, eu estou nesse lugar também. Então, vamos lá para a narrativa da Amélia, que tem alguns detalhes aqui para a gente prestar atenção. Ó, tinha alguns pontos aqui da história do Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Mas como chefe dos publicanos, ele era um judeu. Então, ele trabalhava para os romanos. E romano desprezava judeu. Então, ele era desprezado pelos romanos. Mas como ele trabalhava para os romanos, e ele, por ser o chefe, definia valor de algumas taxas, ele que constrangia com o peso dessas taxas o valor que os próprios judeus teriam que pagar. Então, ele era odiado por judeus. Então, olha o lugar desse Zaqueu. Desprezado por romano, odiado por judeu. E como ele cobrava de todos, ele tinha contato com os samaritanos. Então, os judeus da alta hierarquia também o consideravam um homem impuro, porque ele se relacionava com aqueles que os judeus sequer dirigiam o olhar. Ele foi enriquecendo muito às custas desse trabalho que ele decidiu assumir. Lá em Jericó, onde ele vivia, era um grande centro comercial.
E isso fazia com que a alfândega de Zaqueu fosse uma das maiores que havia por ali. Ele morava num palacete que era decorado com obras de artes e peças muito luxuosas. E cada vez ele investia mais no externo para acalmar o vazio que ele tinha no coração. Quanto mais doía, mais ele comprava. Quanto mais doía, mais ele. Nossa, gente, eu tô começando a achar que esse Zaqueu vai parecer com um monte de gente agora. E doía, e ele comprava. Porque era um jeito que ele encontrou de ir acalmando a dor. Mas apesar de tudo isso, a Amélia diz assim, ó, Zaqueu era de índole afável. E ele justificava o seu trabalho dizendo que muitos queriam o cargo que ele ocupava, que é o equivalente ao que a gente ouve dizer assim, mas todo mundo faz isso, todo mundo ganha dinheiro assim, é assim que o mundo funciona. Mais gente agora na fila do saqueio. E ela continua. Ele ficava muito irritado quando ele ouvia as pessoas murmurando coisas contra ele na hora que pagavam imposto, quando cruzavam com ele em algum lugar, porque como ele era muito detestado e as pessoas temiam essas taxas, ninguém era próximo, mas ninguém queria ofender na frente. Então ele passava e escutava. E ele muitas vezes sabia que era uma ofensa. E isso deixava ele extremamente mal. E tinha mais um problema aqui, palavras da média. Ele, além de ser muito baixo, era gordo. E isso lhe dava mais aflição, porque as pessoas passavam e ele, e sem muita agilidade. Então ele ficava destruído, ele ficava muito arrasado. E quando ele passava por isso, ele sabia que isso que as pessoas faziam, faziam com os filhos também. Então, o Zaqueu tinha um plano. Eu vou trabalhar aqui mais um tempo. Eu vou juntar muito dinheiro. E aí, eu vou largar essa profissão. E vou sumir daqui com a minha família num lugar que ninguém saiba que eu fui um cobrador de impostos. Para que eu e a minha família tenhamos chance de fazer uma vida diferente. Porque para ele era insuportável, por ser afável, mas brando, ser detestado por todos. E isso fazia o sofrimento até da própria família. E ele pensava que longe dali, talvez ele tivesse uma chance. Mas para isso, ele precisava esperar mais tempo, porque ele pensava que o que ele tinha ainda não era suficiente. E nessa espera, ele ouviu falar de Jesus. E quando começaram os relatos, ele pensava: não é possível existir alguém que ama tanto assim as pessoas a ponto de aceitar se relacionar com ladrões, com prostitutas e até com cobradores de impostos. Quando ele ficou sabendo
que um dos seguidores de Jesus trabalhava na coletoria e cobrava taxas assim como ele chorou de alegria, porque aí ele teve esperança. É a minha chance de não ser mais uma pessoa detestada, das pessoas entenderem que eu só quero trabalhar e ganhar meu dinheiro. E conforme ele foi ouvindo, ele começou a ficar mais animado. E um dia falaram assim para ele: ó, Jesus curou Bartimeu. Bartimeu era um cego de nascença que vivia em Jericó. E como toda pessoa que nascia com uma doença de nascença, era considerada uma pecadora. Mas se ela acabou de nascer e já tem a doença, que pecado ela tem? Mas eles acreditavam assim. Isso é das gerações anteriores. Tem gente que acredita nisso até hoje. Então, eles excluíam Bartimeu, o cego de Jericó, porque se ele tinha que carregar a ira de Deus, nascendo cego por um pecado que alguém da família dele, de geração anterior, cometeu, ele também era um impuro. Então, ele também, Bartimeu, enfrentava o desprezo das pessoas daquela cidade. Quando Zaqueu ficou sabendo que Bartimeu agora enxergava, nossa, mas aí ele ficou muito feliz. Ele falou: ele não se importa com os impuros, ele curou um cego de nascença. Não, gente, agora é minha chance mesmo. Então, Zaqueu nunca tinha sentido tanta esperança. E passado alguns dias, os comentários começaram que Jesus estava ali nas redondezas. E ali, Jericó, era passagem obrigatória, porque fazia parte do caminho. E a cidade já estava até mais agitada, porque todo mundo comentava desse Jesus que ia chegar. 2 dias depois dessa notícia, começam a gritaria: o mestre está chegando, o mestre está chegando. E de repente a multidão se junta. Zaqueu queria ver, mas todo mundo correu bem mais rápido. Ele era um pouco lento. Ele ficou atrás. E ele era baixo. Então ele tentava, mas ele não via. E ninguém gostava dele, então todo mundo fazia paredinha e fechava, para ele não passar, porque ninguém gostava dele. Ele começou falando: como que eu vou conseguir? E ele não desanimou, porque ele estava tão determinado que ele queria chegar, que ele começou a pensar, e ele saiu correndo, ele contornou a multidão e correu, porque ele conhecia aquela rua e por onde ia o caminho. Correu, até que ele achou uma árvore, que chamava-se Cômodo, e ele subiu. Aí ele ficou lá em cima da árvore, porque de lá ele conseguia ver. Então ele ficou lá em cima da árvore, vendo Jesus e chorando de emoção. Aí Jesus andava cercado da multidão e ia lentamente pelo caminho. Quando Jesus chega próximo da árvore, Jesus parou, olhou bem para o olho do Zaqueu e diz a Amélia: nessa hora, um filme rolou no pensamento de Zaqueu, porque ele lembrou tudo que ele fazia, como ele cobrava, como é que ele agia no dia a dia, e ele foi lembrando de tudo aquilo. E dentro dele foi dando um constrangimento, porque ele sabia que em muitas coisas ele era muito indigno. Mas Jesus olhou para ele e disse: desce depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Será que eu ouvi direito? Mas aí ele não teve nem tempo. Ele escorregou da árvore e saiu correndo de novo e foi para casa.
Ele chorava de emoção, porque como assim ele era indigno, desprezado, e Jesus ia dormir na casa dele? Aí ele falou chorando para a mulher dele que o Jesus ia lá na casa deles aquela noite, eles começaram a arrumar tudo, começaram a ajeitar, e ele chamou, mandou preparar comida. E aí ele começou a chorar de medo. Eu acho que eu escutei errado. É mentira que ele vem aqui. Porque com todo mundo lá, ele ia vir na minha casa. Aí ele misturou esperança, ansiedade, medo e ficou nesse monte de sentimento. Acabaram de ajeitar tudo. Zaqueu foi para a porta da casa esperar e ele ficava assim. Aí ele lembrava de uma coisa, ele entrava, aí ele saía, aí ele entrava, aí ele saía. E ele pensava assim, ó, nossa, essas obras de arte eu comprei com aquele valor que eu aumentei lá daquele, nossa, some com isso. Então ele foi tentando diminuir o luxo, diminuir as coisas, porque agora ele já não aguentava mais lembrar de onde tinha vindo o dinheiro para comprar todas aquelas coisas. E ele ficou nessa ansiedade por muito tempo. O dia começou a cair, o sol já estava se pondo e ele foi ficando atordoado. Ele não vem, ele não vem, ele não vem. Mas ele não conseguia entrar, então ele ficava lá na porta. De repente vira a esquina, Jesus. E todo aquele povo que estava seguindo Jesus. E quando Jesus foi chegando muito perto, ele começou a escutar as pessoas que falavam assim: é impossível. Se ele for o mestre, ele não vai dormir na casa dele, porque sabe que ele é impuro, ele é indigno, ele é desprezível. E o Zaqueu ouviu. E daqui a pouco ele ouve de novo alguém perguntando: se esse for o Messias, ele não vai dormir na casa dele. O coração dele estava disparado. Mas era a última chance, era a esperança dele. Então, antes de Jesus chegar até ele, ele se adianta e encontra Jesus. E para todo mundo ouvir, ele diz em alto e bom som: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa prejudiquei alguém, o restituo quadruplicado. Entre em minha casa. Ele foi dominado por inexplicável comoção. E Jesus entrou, sorriu e disse: hoje veio a salvação a esta casa. Este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a Amélia termina o texto assim: Zaqueu submeteu-se à humilhação, glorificando-se na humildade. Melhorou a história do Zaqueu? Um pouquinho melhorou. Então, agora a gente vai no nosso esforço aqui comum, todo mundo junto, para a gente tentar entender esse Zaqueu. Então, vamos lá. Ó, o mancebo rico era um jovem exemplar no comportamento, mas ele se afasta triste de Jesus por amor ao dinheiro. Porque lembra que ele fala: Senhor, eu observo as leis desde a minha mocidade. O que mais me falta para ser salvo? E Jesus fala assim para ele: ó, vai lá, vende tudo, vem e me segue. O que ele falou? Agora eu não posso. Eu tenho que competir, eu tenho chance de ganhar. Deixa isso para depois. Agora eu não posso fazer isso.
Mas ele tinha um comportamento muito adequadinho. O Zaqueu, ó, era um chefe de publicanos, corrupto, ele encontra alegria ao desprender-se da riqueza, mas ele ganhava dinheiro. E o que ele fazia com o dinheiro? Incrementava o palacete dele. E as pessoas detestavam ele. E ele justificava igual a gente justifica. Ai, gente, eu fui lá, comprei mais um sapato, porque eu estava precisando. Tá meio gastinho aquele meu. É que vermelho eu só tenho um, eu queria dois, um de calor, um de frio. Só mais um, o que que tem? Compra mais um. É que um o salto é alto, o outro salto é baixo, o outro bico é quadrado, o outro bico é fino. Então a gente vai, igual isso aqui. Eu comprar mais um vasinho, né, trabalhado em ouro, comprar mais um perfume para a mulher, vai. E ele ia distraindo com as coisas externas para aliviar o incômodo. Mas quando ele encontrou Jesus, o que aconteceu? Ele mudou a chave e Jesus não precisou falar nem A, nem B. Jesus não precisou falar para ele, Zaqueu, vai lá consertar e me segue. Ó, quando ele viu todo mundo falando alguma coisa que poderia afastar Jesus da casa dele, o que ele fez? Ele se antecipa e vai ao encontro de Jesus. Eu faço o meu movimento. Eu saio da zona de conforto e confesso a minha falha. Tirei, mas vou devolver. Eu fiz, mas não vou fazer mais. Então, olha só, aqui já começa o grande movimento desse momento. Nem todo bom comportamento significa que eu estou falando com uma pessoa boa. Tem muita gente de bom comportamento que é um túmulo caiado por fora, mas cheio de podridão por dentro. Eu sei ser muito comportadinha, muito adequada, mas por trás eu faço meus trambiques e tiro minhas vantagens. Eu quero e não tenho flexibilidade de mudança. Então, olha só, o mancebo rico era polido, cumpridor das leis, tinha um comportamento bem adequado, mas nem com Jesus frente a frente ele conseguiu ceder. O outro, ó, ainda era corrupto, mas ele já se angustiava, ele não estava mais feliz. E não precisou de nada. Foi ver Jesus. Achei. Acabou. A partir de agora é vida nova. E é isso que ele está mostrando, e isso que eu preciso encontrar. Será que eu já despertei, já acordei para Jesus, ou Jesus, para mim, ainda é só uma informação igual para o mancebo rico? Porque para o Zaqueu foi a mudança de vida. Então, mas para mim foi uma mudança de vida ou foi só uma informação? O outro ponto, ó, quem era Zaqueu? Chefe dos publicanos, um homem rico, detestado por todos, tinha um vazio no coração e ele procurava Jesus. Talvez eu não seja chefe de nada, talvez eu não seja rica de dinheiro, mas eu tenho muitas riquezas. Pode ser mesmo que muita gente me deteste. Então, um vazio por dentro a gente tem e a gente procura Jesus. Por que eu estou falando procura? Porque se eu tenho um vazio, é porque eu ainda não achei. Porque a hora que acha, não tem vazio mais. Então, possivelmente, a gente está também nesse lugar de quem está procurando, mas as propostas que a gente ouve, a gente ainda não aceitou.
igual o mancebo rico, que para ele naquele momento não fazia sentido ele ter que abrir mão de tudo. Então ele abandona aquela proposta de Jesus para ele. Então, ó, será que eu ainda estou procurando também? Ele desejava ver, mas ele era muito baixo. E tinha uma multidão que detestava, fazendo a parede para ele não passar. Então, será que na nossa vida a gente alega alguns impedimentos para esse encontro acontecer? Ah, olha, mas é que eu ainda tenho muito serviço, é que eu ainda tenho que fazer tal coisa, mas é que ainda tal coisa, é que ainda outra coisa. Porque ele podia aqui falar assim, gente, eu sou baixo e gordo, como é que eu vou correr? Esse povo não me dá espaço. Esse povo é tudo alto. Eles vão fazer assim, me empurrar, eu não vou chegar. Ó, ele ignorou a dificuldade e o que ele fez? Ele usou humildade, criatividade e conseguiu ver. Porque imagina, o cara morava num palacete, todo chiquetoso, ele saiu correndo que nem uma criança, trepou numa árvore e ficou esperando passar, chorando. E a gente fala assim: ah, mas eu vou me expor, eu vou passar essa vergonha. Ai, gente, isso aí tá muito difícil. Deixa para a próxima encarnação. Depois nós vê isso, porque tá muito difícil. Eu vou ter que me expor. Então, ele queria, ele se expôs. Por quê, ó? Porque em seguir Jesus e eu aguentar o meu vazio, eu quero seguir esse homem. Eu quero entender o que é isso. E para isso, eu corro, eu me exponho, eu faço o que tiver que fazer e o que tiver ao meu alcance. Mas eu vou encarar. Porque vamos pensar, se quando ele chegou nessa barreira de gente, ele tivesse desistido, ele ia encontrar Jesus? Jesus ia olhar no olho dele e falar assim: desce daí que eu vou dormir na sua casa. Ele ia perder a chance dele. Então é uma hora que não dá para estar na zona de conforto, não dá para escolher o mais fácil e não dá para ter desculpa. Eu tenho que falar assim, ó, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Mas é difícil. Ô, gente, pensa, o gordinho correu, o gordinho embaixo, não, o gordinho das pernas curtas ainda. Correu, cercou a multidão e foi na frente. Ó, usei minha criatividade, dei um jeito, fiz o que eu podia. Mas eu fiz. Ou seja, ó, eu enfrentei uma exposição para chegar lá. Porque muitas vezes, ó, o nosso orgulho é o nosso maior inimigo. E para Zaqueu, ver Jesus era prioridade. Então, às vezes, eu tenho que pedir desculpa para alguém e eu falo assim, ah, eu vou lá me expor? Não, gente, agora tá feito, não, deixa isso para lá, deixa para o tempo resolver. Eu perco a chance, por quê? Porque meu orgulho me atrapalha. Mas aprender a perdoar é encontrar Jesus. Mas não é ainda a minha prioridade. A minha prioridade ainda é, não quero passar vergonha e não vou me expor. Então deixa isso para lá. Não vou mexer com isso, não. Muito difícil para mim, deixa isso para depois. Ok, e está tudo bem. Só que eu preciso entender em que posição que eu estou. Porque não adianta a gente imaginar que um dia vai aparecer um Jesus que vai ficar andando aqui nas ruas da cidade e nós vamos subir. Nossa, tem uma amiga que mora ali no edifício Maria José, vou ver com ela se eu não posso ir, que aí eu vou lá no terceiro andar, põe a carinha na janela e fica assim, ó, igual o dia que tem desfile, a gente fica lá e, gente do céu, não, né? Não sou uma criança para acreditar nisso. Não é isso. Encontrar Jesus agora é não perder a oportunidade de perdoar, a oportunidade de ser honesto, a oportunidade de fazer o bem para o outro, porque é assim que eu encontro com ele. Só que pensa, às vezes eu fico com vergonha, porque eu falo, eu vou me expor. Aham, eu vou me expor. E muita gente vai falar assim, você é besta. Vai lá desculpar de novo, mas gosta de ser trouxa. Vou lá desculpar de novo.
vou lá fazer isso de novo, vou outra vez. Vou, porque é nisso que eu acredito. É assim que é encontrar e mudar de vida. É fácil? De jeito nenhum, mas sou eu que tenho que decidir. Jesus chamou pelo nome, desce depressa, e hoje me convém pernoitar em tua casa. Chamar pelo nome. Tem um lugar lá na Bíblia que vai falar assim: eu, Jesus falando, né? Conheço nominalmente as ovelhas que o Pai me confiou. Jesus nunca tinha visto Zaqueu, mas ele sabia quem era. Não tinha visto aquela pessoa ali, naquele encontro, mas ele sabe de todos nós. Então, se nós o encontrássemos, ele ia saber quem nós somos. Exatamente quem, assim como ele sabia exatamente quem era o mancebo rico, exatamente quem era o moço que foi lá pedir para dividir herança, exatamente como ele conhecia Zaqueu, exatamente como ele conhecia cada um dos seus discípulos. Ele não tinha dúvida nenhuma, porque ele conhece todas as ovelhas que o pai confiou. Então, por isso que para o jovem ele falou uma coisa, para o irmão ele falou outra, para o Zaqueu ele falou outra, porque ele falava de acordo com a necessidade de cada um. Então, o que a gente sente mais forte na nossa intimidade em relação ao Evangelho é exatamente aquele chamamento do que eu preciso fazer, que é o chamado dessa verdade que Jesus trouxe para cada um de nós. Qual é a parte que mais me sensibiliza? O que é que eu preciso fazer? Porque ele me conhece. Mas sem dúvida nenhuma, ele entra na casa de Zaqueu. Mas por que ele entrou na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu estava pronto para recebê-lo. E a pergunta é: se ele vier, eu estou pronta para abrir a porta e falar: pode entrar. Que daqui para frente eu vou te falar só a verdade. Eu vou contar tudo e assumir tudo, sem nenhuma mentira, sem nenhum deslize e sem dissimular. Foi isso que deu força para o Zaqueu ir lá falar: gente, se eu tirei, ó, já estou devolvendo. Vou dar metade para quem eu lesei, vou dar 4 vezes, vou me desfazer disso daqui tudo agora, porque é isso mesmo, não vou fazer mais não. Chega, acabou, mudou de vida. Não quero mais. Então não tinha essa proposta para o jovem, porque o jovem não queria nem seguir Jesus. Não estava pronto. O irmão nem fez essa proposta, chamou ele só para ser juiz, só. Quero só isso, que você divide, manda ele me dar minha parte. Não quero papo com você ainda. Mas o Zaqueu queria. Então a pergunta aqui é: a minha porta está aberta para ele entrar? Se ele chegar e eu estou pronta para dar esse passo à frente e falar: pode entrar, que agora vamos abrir o coração e falar toda a verdade. Ou eu vou desconversar? A simples presença de Jesus expôs as trevas de Zaqueu. Ele levantou-se e fez uma declaração pública que ecoa através dos séculos: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quando eu estava lá estudando, eles falam que essa restituição foi Zaqueu que quis aplicar para mostrar tudo que ele estava sentindo. Porque, na verdade, o que a lei dizia é que quando alguém lesava alguém, devolvia a quantidade retirada mais um quinto daquela quantidade. Isso era legalmente a restituição feita. O Zaqueu anulou aquela lei e falou: ó, o que eu tirei
eu vou multiplicar por 4 e devolvo 4 para aquela pessoa. Que era para mostrar que ele não estava falando de uma lei que estava estabelecida. Ele estava falando do arrependimento dele. O outro ponto aqui para a gente prestar bastante atenção, que é uma coisa que a gente já vem falando, é quando Zaqueu assumiu esse erro, esse equívoco, o deslize, ele culpou quem? Ninguém. O que ele fez? Fui eu que fiz? Eu restituo. Eu estou assumindo. Fui eu mesmo e eu que vou reparar tudo. E isso é a grande diferença. Lembra que o moço rico falava assim, ó, mas eu preciso ir na corrida, a cidade está me esperando. Ele não conseguia falar assim, Senhor, não quero. Ele tudo arrumava uma desculpa. Ó, a cidade está esperando eu ir lá competir e ganhar este título para a cidade. Porque eu preciso participar. Eles estão me esperando. Ó, nada é comigo, tudo é no outro. É igual quando a gente não está muito bem. A gente fala assim, então, mas eu tô desse jeito. Porque o outro, porque fulano me irrita, gente, mas ele me tira. Ele me perturba a cabeça. Ele me tira do sério. Eu tô desse jeito porque eu trabalho num lugar que só tem gente difícil. Se eu não fizer esse negócio, as pessoas me atropelam, porque as pessoas são espertas, desonestas. Então a gente tem que se proteger. Então, olha só, enquanto eu estou justificando com as coisas externas, eu não estou pronto. Que era o que o mancebo rico fazia o tempo todo. Quando chega aqui a vez do Zaqueu, ele não tem nenhuma justificativa. Ó, as pessoas estavam fazendo acusação. O que ele fez? Fui eu, fiz mesmo. Fiz mesmo, mas fiz, já quero reparar, já vou reparar desse jeito, desse jeito. Assumiu tudo. Então ele ficou exposto, mas ele assumiu a responsabilidade. Ou seja, eu estou pronto para a mudança. Agora nós vamos fazer um parênteses aqui. Todo mundo já ouviu falar de gente que tem vício em álcool e droga? Tem uma regra básica para essa pessoa se reabilitar. Qual é a primeira regra? A primeira regra não é abstinência, essa é a segunda. A primeira, não é querer. Assumir que é doente. Porque enquanto ele não assume, tem um monte de justificativa. Eu faço isso porque eu fui abandonado na infância. Eu faço isso porque meu pai era muito violento comigo. Eu faço isso porque minha vida deu errado. Eu faço isso porque eu sofri uma desilusão. Eu faço isso porque aqui. Ó, quando ele fala assim, eu sou o doente, eu preciso do tratamento, o caminho começa. Aí ele vai para a segunda é precisamos de abstinência. A terceira tem um monte de coisa agora que você tem que obedecer. Mas se ele quer, igualzinho Zaqueu, ele vai ter que dar um jeito nos obstáculos e ter um foco, senão ele não encontra o caminho. Então, para nós que somos doentes do sentimento, o caminho é exatamente o mesmo. Enquanto eu falar que eu sou irritada porque o fulano me irrita, o fulano muda se ele quiser, ele faz o que ele achar bom da vida dele, e eu nem sei se é ele que está errado, então não vou conseguir. Só vai dar certo quando eu assumir e falar assim, ó, eu sou uma pessoa que me irrito com tudo que me contraria. Irrito com tudo. Bom, sou eu. Então eu tenho que fazer uma avaliação íntima e entender por que é que eu me irrito com isso. Aí eu começo a luta dentro de mim. Por isso que no Zaqueu,
Jesus entra na casa dele. Porque, gente, nada que Jesus falou era para servir para aquele tempo. Vocês lembram? Tem até um hino dos evangélicos, acho que fala: entra na minha casa, entra na minha vida. Não tem? Que esse canto o dia inteiro. Jesus não vai descer não sei da onde, né, e ir bater na porta e falar para sentar na sua casa, vir jantar. Não. Entra na minha casa, entra na minha vida, é assim, ó, eu vou viver em comunhão com Jesus. Vou viver com Jesus vibrando em mim. É isso. Então é essa ligação. Por isso que é na casa de Zaqueu que ele entra, porque aqui não tem justificativa. Zaqueu deixou de ser um acumulador para ser um doador. O dinheiro deixou de ser o seu senhor e passou a ser o seu servo. Deixou de servir a Mamon e passou a servir a Deus. Então, essa era a história do Zaqueu. Melhorou a história um pouquinho, né? Agora a gente entendeu um pouquinho melhor. E aí a gente vai descobrindo o ponto que a gente acha. Como já são 10 para as 8, depois a gente vai, semana que vem, discutir por que a Amélia está falando da importância dessa humildade dele para a gente entender. Gente, de verdade, eu acho essa história do Zaqueu muito interessante e de muita esperança para nós. Ó, ele era corrupto, mas ele era melhor que o mancebo rico que era etiquetadinho e certinho. Porque não é comportamento, é sentimento. E eu tenho certeza que muitos de nós, eu diria a grande maioria, tem muita coisa boa. Só que assim como Zaqueu, quando a gente se sente desprezado, rejeitado, não amado, a gente fica amargurado. E aí a gente desacredita do bem e para de fazer. Porque a gente fica naquela coisa áspera, sabe, dessa rejeição. E a hora que Jesus olhou e ele sentiu o amado, ele arrumou força e trouxe o que ele tinha de bom, porque estava ali pronto. Assim como na maioria de nós, o bem está pronto. Tem muita coisa boa. Só que a gente fica assim, se a pessoa me tratar bem, eu vou tratar bem ela. Mas eu sei como é tratar bem. Mas eu tenho medo. Porque olha que humilhação, eu vou tratar bem para ela me tratar mal. Então a gente fica titubeando. Por isso que eu falei, precisa entender para a gente mudar a chave e falar o que eu quero identificar com o Zaqueu na íntegra. Meu lado mancebo rico eu vou mandar embora. Não preciso mais disso, eu quero fazer essa mudança. Então aí a semana que vem a gente continua. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Tudo bem? Então pronto, encerrar. Então nós vamos agradecer. Obrigada, Senhor, por nos trazer tanta esperança e bom ânimo, que consigamos sentir que a vida, todos os dias, nos traz oportunidades de seguirmos Jesus, de sentirmos esse amor infinito por todos nós, de viver com Ele, que Ele adentre a nossa casa, o nosso coração, e onde estivermos, tenhamos força e coragem para fazer tudo aquilo que Ele nos ensinou, para vivenciarmos o verdadeiro bem, o amor mais puro que conhecemos, e assim expandirmos o nosso ser, trazendo para o nosso pensamento o bem, a harmonia e a verdadeira felicidade. Que os exemplos de Jesus e destes espíritos que nos antecederam brilhem para todos como um farol que indica o caminho e mostra
como vencer a si mesmo, fazendo desta vida a melhor oportunidade de ser feliz e amar. Que a cada dia, a cada amanhecer, a nossa esperança seja renovada, as oportunidades nos cheguem e nós consigamos fazer da nossa vida um novo capítulo de dedicação e bondade, de certeza e fidelidade ao Cristo. Obrigada, Senhor, por mais desta feliz oportunidade de aproximarmos do seu Evangelho. Que a sua luz envolva todos os corações aqui presentes e que nós, logo mais, juntos, vejamos a terra num novo tempo de amor e bondade. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.